Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos a esta videoaula. E nesse tutorial vim trazer aqui para vocês, vim ensinar vocês como fazer um filtro de linha, como fazer um filtro RC para estar eliminando o ruído da rede elétrica, aquele famoso ruído 60 Hz, que deixa os nossos eletrônicos, principalmente rádios, às vezes televisores, algum projeto que você monta, e ele fica roncando, até mesmo transmissor de FM em geral e amplificadores também. Então nós vamos fazer um filtro de linha aqui para estar removendo esse ruído chato causado pela nossa rede elétrica. É um projeto muito simples, vou estar deixando para vocês esse esquemático layout abaixo para download no link do Mega aí do Google Drive. No finalzinho do vídeo vai ficar um pequeno trecho onde eu ensino a baixar pelo Adfly, é muito simples. É um projeto muito fácil, a minha protoboard aqui, ela é um pouco grande, relativamente, até para ficar mais bonito aqui no vídeo, porque quanto mais zoom eu dou, mais ele fica embaçado, então eu fiz uma protoboard um pouco maior. Esse é apenas um filtro que nós vamos estar fazendo, como já mencionei, para estar removendo o ruído da rede elétrica. Mas antes então de passarmos aqui para a soldagem, para algumas explicações, vou estar divulgando o nosso fornecedor, do meu amigo Charles Mendes, a Globitech, localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo. Uma loja completa e diversificada que atende não só as lojas de eletrônica e o consumidor final, mas também a eletrônica industrial. Você encontra desde componentes eletrônicos até motores, bomba d'água, disjuntores, ferramentas como multímetro, osciloscópio, fontes para a bancada, entre diversas outras ferramentas e componentes. Então, tudo que você precisa tem na Globitech. Vai ficar o Instagram aqui para você estar seguindo o Instagram da Globitech, nesse canto aqui. Também abaixo do vídeo vai ficar o link para você estar acessando o Instagram e o link para você estar efetuando compras aí se você deseja pelo Mercado Livre. Com certeza você vai fazer o melhor negócio aí com a Globitech. Se você não tem o Instagram, você pode estar baixando aí na Play Store e pode estar logando com a própria conta que você ativou o seu smartphone, a conta do Google, isso mesmo. Você loga no Instagram e vai aí e segue a Globitech, a loja mais completa do Brasil, se tratando tanto a mais caseira quanto a mais profissional. Esse é o nosso projeto, é uma protoboard feita aqui no canal. Nós temos uma base de Felonite, foi colado o layout aqui para nós estarmos seguindo, e aqui foi colado pequenos pedaços de fenolite para nós estarmos fazendo a nossa protoboard. Você pode pegar, melhorar um pouco mais, jogar um verniz para dar aquele toque refinado, deixar ela mais isolada, se você desejar. Se for usar permanentemente, eu recomendo. Vamos lá então, aqui entrada de energia alternada, nesse ponto e nesse ponto aqui. Aqui no meio vai o aterramento, que vai na tomada, que vai na haste de terra do disjuntor ou das tomadas no meio. E aqui entra a fase neutro nesses dois pontos. Não precisamos ter referência de fase neutro, até porque a rede elétrica ela alterna entre fase e neutro. E aqui não vai nenhum componente polarizado. Eu até vou soldar aqui um pedaço de fio que faltou. Protoboard aqui foi esquecido de fazer ela completa. Então nós vamos estar completando aqui a nossa protoboard. Desse lado aqui vai entrar então a energia e desse outro lado vai sair a energia. Você vai precisar de bobinas indutoras, que pode ser dessa forma, ou pode ser toroidal, da forma que vai aparecer já num esquema já montado aí para vocês. Essas bobinas aqui vocês conseguem com muita facilidade em qualquer fonte, por exemplo essas aqui, se consegue em qualquer fonte, qualquer tipo de televisor de tubo de imagem, você consegue
fontes chaveadas também você vai conseguir. Em fontes chaveadas é mais normal você encontrar bobinas toroidais. Você vai ver que ela fica já na entrada da fonte aí justamente para estar fazendo então a filtragem de energia alternada e removendo o ruído da rede elétrica. Então você vai conseguir, se você abrir um televisor ou qualquer outra fonte, você vai ver que sempre tem uma no formato aí, às vezes são grandes, às vezes são pequenas, vai depender muito da fonte ou do aparelho que você for remover a sucata, ok? Vamos precisar de duas bobinas dessas aqui. Vai precisar de um capacitor de poliéster de 470 NF ou qualquer outro que você tenha. Não precisa ser especificamente o de 470 NF. Por exemplo, se você tem de 1 NF, de 2 microfarad de 400 NF ou de 2, 10 NF, pode utilizar. Se você tem por 400 volts, pode utilizar, por 200 volts, por 1600. Só que se você for utilizar por 200 volts, eu recomendo você não utilizar ela na rede elétrica. Já se ele for de 400 volts para mais, você pode utilizar tanto na rede elétrica 127 volts e na rede elétrica 227 volts. Tudo bem? Um capacitor desse, que pode ser um MKP também, nesse formato. Esse é 275 volts, recomendado para utilizar até 127 volts, mas pode ser utilizado também. Um capacitor desses. Você precisa também de 4 capacitores de poliéster de 4.700 picofarad. Esse também pode ser qualquer um que você queira. Esse aqui, por exemplo, é de código 222. Esse aqui, se eu não me engano, é de 22.000 picofarad, código 222. Você precisa de 8 desses aqui ou apenas 4 se você quiser utilizar. Você vai ver que lá tem o projeto e depois tem um outro que foi feito, já está pronto e que utilizou 8. Quanto mais, é melhor. Se você utilizar 8, vai ser melhor. E o último componente, não são muitos componentes, vai ser o varistor. Eu não sei se já expliquei sobre o varistor, dependendo do teu sotaque aí, a forma de você falar vai ter um nome, você pode falar um pouco diferente. Mas o varistor, ele é um resistor variável. Às vezes ele vai aparecer como um ícone de trípode, de potenciômetro. É o mesmo resistor variável, a mesma forma que é utilizada. Mas aí vai valer a interpretação, porque o varistor, ele não obedece à lei de Ohms e quando é utilizado em fonte, você já deve ter uma noção que vai ser um varistor e não um potenciômetro. O potenciômetro ele vem marcado como POT, POT às vezes, ou trípode, e sempre vai vir em 4K ou 10K, ele sempre vai estar marcado. Já o varistor, ele não vai estar discriminado quantos ohms, porque ele não obedece à lei de Ohms. E como ele não obedece à lei de Ohms, então as marcações nele são referentes à tolerância de energia. Então ele vai estar liberando, alterando a resistência dependendo da voltagem aplicada nele. Então ele é um resistor variável, mas que ele não varia a energia manualmente. Ele varia automaticamente com uma tensão aplicada. Ele não mede em ohms, mas sim apenas em tolerância. Dependendo da tolerância, assim será a sua resistência. Ok? Ele pode aparecer como resistor variável, mas você deve estar então interpretando. Se for em fonte, já deve ter noção de que ele não é um potenciômetro, mas sim um varistor. Ok? Então, pessoal, desse daqui nós vamos precisar de 3 varistores. Vamos iniciar a soldagem aqui primeiro do nosso capacitor de poliéster, que vai nesse ponto aqui. Vou tirar esses componentes do lado ali para não estrovar, que vai nesse ponto. Pronto, já foi soldado então o nosso capacitor. Aqui você pode utilizar o capacitor que você quiser, independente dos farads, mas eu recomendo você se ater mais à voltagem dele mesmo. Agora aqui nós vamos soldar a bobina, que vão 2 bobinas
uma desse lado e a outra desse lado aqui. Utilizar umas bobinas boas de preferência. Quanto melhores, elas vão ter uma capacidade de filtragem maior. Por exemplo, cuide para não inverter as bobinas, para não estar fechando curto na hora de montar. Qual que é a diferença delas aqui, pessoal? Vocês estão vendo aqui a posição delas? Você olhando ela dessa forma, com o fio indo para frente assim, você vai ver que a energia entra aqui, faz a volta na bobina e sai do outro lado. Já se você pegar, soldar e invertido assim, a energia vai sair desse ponto, vai contornar a bobina e vai sair nesse ponto, fechando um curto e ele vai estourar tudo, vai fechar um curto aí e vai acabar danificando a tua rede elétrica, alguma coisa do tipo. Então, você deve soldar dessa forma. A energia vai passar aqui, entrar nesse ponto ou nesse, vai contornar fazendo a bobina e vai sair nesse outro ponto. Se você for soldar assim, a energia vai entrar aqui desse lado, vai contornar a bobina e vai sair nesse ponto aqui. Se for soldado justamente nessa forma aqui. Então você deve soldar ela da forma correta. Entrar energia aqui e sair lá para frente, porque se for ao inverso ele vai danificar. Então a bobina contorna e sai do outro lado, observando ela de frente assim. Desse formato aqui não vai dar certo. Vamos soldar então aqui nossa bobina. Vamos virar elas da forma correspondente. Eu vou ter que entortar um pouco as pernas aqui das minhas bobinas. Elas são assim, vou ter que entortar um pouco até para poder alcançar uma na outra. Então eu recomendo, se você fizer como eu fiz grande aqui para aparecer bem no vídeo, então eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha aqui nas perninhas da minha bobina. Mas você aí, se você quiser fazer um tamanho pequeno aí para caber dentro de algum suporte, ok? Nós podemos soldar já aqui ela. Nossas bobinas já foram soldadas. Esse ponto aqui então entra a energia alternada e sai a energia alternada, ok? Mas se você fazer invertido também não tem problema. É só uma referência a ser utilizada. A soldagem dos nossos capacitores aqui é o seguinte. Eles vão do fase ou neutro até o ponto do terra. E do terra até outro, que pode ser o neutro ou fase. Então eles vão fazendo ponto. Se você não utilizar, por exemplo, o terra aqui, não tem problema. Não vai interferir. Mas ele é feito assim em forma de ponte, se no caso você for utilizar o terra no teu projeto, nas tuas tomadas aí, por exemplo. Na entrada aqui está ok, agora nós vamos soldar ele na saída já de energia alternada filtrada. Vamos soldar agora os capacitores de saída. Agora, por último, nós vamos soldar os nossos varistores. O varistor você colocar em ponta até terra e de fase a neutro, neutro a fase. No caso, você pode colocar de ponte a ponte mesmo, mas você pode colocar ele também, se você desejar, de fase ou neutro. Vamos colocar aqui o varistor amarelo, tem azul, tem cinza, tem preto. Então tem vários tipos de varistores.
Eu vou colocar um amarelinho aqui, porque o que ele muda é só a tolerância da eletricidade que ele suporta. Vocês notaram que ficou uma parte aqui que a protoboard ela não foi até o final? Nesse ponto aqui, você utiliza fusíveis se quiser. Não é obrigatório utilizar fusíveis, mas se você quiser utilizar fusíveis até para proteger aos teus componentes, aí você pode utilizar numa boa. Protege o circuito e os teus componentes, tanto do equipamento que você vai utilizar e do filtro de linha aqui também. Para ficar mais ajeitadinho aqui o nosso projetinho, para deixar ele bem bacana, vamos soldar o fusível então. Vamos soldar já os fios aqui. Entradinha de energia alternada, você pode estar colocando ele numa caixinha, num suporte bonitinho. Agora na saída já de energia alternada filtrada. Independente da cor do fio aqui, como eu já mencionei para vocês. Aí, prontinho para ser usado. Se você precisava de um projeto desse aqui para a sua bancada ou para a sua residência, onde você queira utilizar, você pode fazer um projeto desse menor para utilizar em transformadores, mas em transformadores você utiliza depois da saída. Já no transformador você utiliza já depois a energia alternada regulada dele. Quando ele já libera a tensão alternada com menor voltagem, você utiliza um pequeno filtro também para evitar que o ronco do transformador lhe interfira nos equipamentos. É lógico que você precisa utilizar capacitores também para filtragem. Mas isso aí, então, um projetinho bacana. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.